Era uma vez uma menininha muito sonhadora. Bruna era o seu nome, filha da dona Mara e do senhor Orlando, nascida em Caraguatatuba. Ela tinha 14 anos quando descobriu que era um ser humano, quando se viu no olhar do outro, da plateia. Ela estava no palco, uma linda atriz, e foi ali que ela entendeu o que era o servir, qual era a sua missão: transformar o dia a dia das pessoas, o cotidiano ordinário em um dia extraordinário. Levar o sonho, a esperança, a alegria de viver através da arte, de interpretar. Essa menina viveu por muitos anos respirando o teatro, até que chegou a pandemia e ela se viu sem nada, perdida e prestes a desistir da vida. Foi quando ela encontrou força através dos estudos de empreendedorismo do Sebrae. Ali, apenas com um celular e internet, ela começou a assistir os cursos, todos gratuitos e virtuais. Era o Fique em Casa, era o que ela tinha, era a luz no fim do túnel. E alumiou, começou fraquinho e depois foi ficando cada vez mais forte. Aquele mundo, aquele universo do empreendedorismo, aquelas histórias inspiradoras, fez com que a Bruna acreditasse cada vez mais de que sim, de que é possível. E ela acreditou. E ela criou a Plantadeira de Histórias, onde começou a contar histórias das pessoas. E era cada história com tanta emoção. Uma filha que queria presentear um pai. Tem presente melhor do que a história de uma pessoa? E a Bruna foi ficando conhecida como a Plantadeira de Histórias. Aquela que emociona as pessoas, aquela que faz todo mundo chorar com tantas histórias inspiradoras. Histórias de presente, histórias terapêuticas também. As pessoas começaram a buscar: Bruna, quanto é a terapia com as histórias? Afinal, contar a sua história e assistir através de um outro olhar, um olhar sensível e cheio de amor, é diferente. É emocionante, é uma experiência única e verdadeira, totalmente personalizada no virtual. E ela também criou a sua história Um Minuto, pensado para o público de empreendedores, aqueles que descobriram sua missão, que entregam serviços e produtos que transformam. Então ela começou a contar essas histórias. Por que você vende o que você vende? Qual é o sentido para você? O que você transforma na vida do outro? A sua história pode te conectar ainda mais com as pessoas. Afinal, pessoas compram de pessoas, não é mesmo? E foi assim que a Plantadeira de Histórias começou a servir, através da sua criatividade, das suas emoções. Histórias personalizadas. Era uma vez a sua história. Bom, gente, eu sou a Bruna, sou a atriz, sou a Plantadeira de Histórias, aquela que se reinventou na pandemia, e foi em 2021 que eu criei esse projeto para o PROAC, Plantando Histórias, a arte de se reinventar, onde através da minha história eu quero deixar esse ensinamento da importância de empreender, da importância do autoconhecimento e também do quanto o digital veio para acelerar as nossas histórias. Eu acredito muito nisso, eu tenho vivenciado isso e quero passar um passo a passo de como contar a própria história para você aplicar com você mesmo, primeiramente, né? Para você, num processo de autoconhecimento. E também eu vou ensinar como eu vendi, o que eu fiz, né, para estar vendendo as histórias e o que você pode, de repente, trazer para a sua história de aprendizado e aplicar aí. Bom, eu quero falar primeiramente de crenças. Eu, enquanto atriz, artista, antes da pandemia, tinha crenças que me limitavam muito em relação ao dinheiro, né? Eu pensava como se fosse algo negativo,
como se as pessoas que têm dinheiro, elas fossem culpadas pela desigualdade. Então eu tinha uma mentalidade muito escassa em relação a isso, que me bloqueava de receber. E hoje eu acredito que o universo é muito abundante, a gente cria riqueza, né? No Fique em Casa, fazendo os vídeos das histórias, eu comecei a receber Pix, por exemplo. Então, assim, como é isso? Só com informações, um celular, né, o acesso à internet e muita criatividade. O ser humano, na sua natureza, é muito criativo. E, normalmente, a educação pública, né, foi a que eu tive, normalmente o dia a dia, os valores, eles são colocados como se o subjetivo não fosse importante, como se a matéria somente fosse importante, como se eu tivesse que fazer uma faculdade para ter um retorno, para viver bem, né? Trabalhar num lugar bom, receber bem, pagar as minhas contas e conquistar a minha casa, o meu carro, etc. Sem esse olhar para o eu, o que faz sentido para mim, o que faz sentido para você. Então, a maioria das pessoas entram dentro desse estado de trabalhar dentro de um sistema mesmo de caixas, onde é muito desagradável, onde não faz sentido. E o autoconhecimento não é desenvolvido, né? Apenas se trabalha para pagar contas e para sobrevivência. E quando eu comecei a estudar empreendedorismo, eu fui mudando muitas crenças, como que eu sou merecedora de viver bem. Eu comecei a olhar para mim, né, a me cuidar no sentido físico mesmo, de fazer exercício, de beber mais água, de comprar uma roupa, de passar um creme, de me olhar, porque também muitas pessoas, elas doam, eu era muito assim, fazia muito pelo outro e não olhava para mim. Eu não tinha nem muito o que fazer pelo outro, porque eu não tinha, né, não tinha como, eu vivia numa escassez. E essa coisa da escassez e da abundância, ela começa na mente. E depois você vai tornando aquilo material, você vai realizando. Então eu vou contar aqui um passo a passo de como eu fiz para contar histórias personalizadas e vendê-las. Mas eu quero aplicar diretamente para você que está assistindo, né? Vamos imaginar que a gente está num processo onde você vai contar a sua história, tá? E aí eu vou deixar um passo a passo de perguntas para te auxiliar nessa jornada da sua história. E depois eu deixo como eu fiz para vendê-las. Ou seja, você pode replicar isso com as pessoas, ainda mais se você for artista, você pode replicar de outras maneiras, né? Através da música, através da contação de história também. Você pode estar replicando, ou até mesmo como um autoconhecimento, de repente utilizar essas ferramentas para o que faz sentido para você, no caso, né? Se você de repente quer vender uma outra coisa, uma outra experiência no virtual, você pode aplicar a minha história, o que eu aprendi e vou te ensinar na sua, o que faz sentido para você. Mas primeiramente eu acho muito bacana a experiência de você contar a sua própria história, para você mesmo, de forma organizada, e é isso que a gente vai fazer agora. Seja bem-vindo. Iremos começar com uma meditação guiada. Então eu peço para que você se sente de forma confortável ou se deite, caso seja sua preferência. Mas fique à vontade. Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Sinta o seu corpo relaxando cada vez mais. Imagina que você está deitada numa terra fofa e molhada. A temperatura é muito agradável e o seu corpo vai afundando nessa terra. Ele vai pesando e pesando até que você seja a própria terra. Sinta esse estado de relaxamento profundo. Agora eu quero que você imagine uma estrada. Como é essa estrada? O que tem nela? Observe as cores, as formas, as texturas, os cheiros e comece a caminhar por essa estrada. Você vai caminhando, caminhando, observando,
até que você avista uma casa. É a casa da sua infância. Você começa a se aproximar dessa casa, até chegar nesse portão, nessa porteira, nessa entrada, e você entra. Ela está do jeitinho que você deixou. Você passa pelo quintal, observe o que tem, observe quem está ali, o que está fazendo e como está se sentindo. E vai passando por dentro dessa casa, cômodo a cômodo. Está tudo do mesmo jeito. Eu quero que você observe os objetos, cada detalhe. Agora você vai escolher um canto dessa casa, um cômodo, um lugar que você se sentia mais acolhido, mais à vontade, mais protegido. Entre nesse cômodo, nesse lugar e fique. Se deite e relaxe. Perceba como você se sente. Agora eu quero que você encontre um baú. Um baú que dentro dele tem todos os tesouros da sua história. Você vai abrir esse baú e vai começar a enxergar os maiores tesouros da sua vida. Esse baú é mágico. Ele cabe pessoas, ele cabe memórias, objetos, histórias. Comece a observar os seus tesouros. Agora eu quero que você feche esse baú e se despeça. Se despeça da casa, do cômodo. Se tiver pessoas, despeça dessas pessoas e volte para a estrada. Olhe a sua casa pela última vez e pegue a estrada de volta. E nessa caminhada vai observando, sentindo como que foi esse encontro para você. Como você está se sentindo? E vai voltando até chegar aqui comigo. Pode abrir os olhos lentamente. E com um lápis e um papel, eu quero que você anote, que você desenhe as suas memórias. Essa estrada, os seus tesouros. Pinte, se expresse, escreva, anote essas memórias, ainda que de forma fragmentada e aleatória. Esse é o primeiro exercício. Bom, essa meditação guiada ajuda a acessar as nossas memórias. E agora, com uma caneta, um lápis e uma folha, um caderno, você vai começar a desenhar ou a escrever as suas memórias de forma cronológica. Então vamos começar pela infância. Aqui na infância eu quero que você desenhe o que mais te marcou. Pode ser um momento muito triste, muito difícil, de muita dor, um momento de muita alegria, que você se sentiu muito bem. Eu quero que você escreva um sonho e um medo. Um grande medo. Então, dentro desses desenhos, dessas memórias, vai pensando também as pessoas que fizeram parte da sua infância. Quem eram, qual o papel de cada uma e como você foi crescendo, como foi essa fase para você. Você sentiu falta de algo? O que você recebeu? Você teve proteção? Você teve amor? Como você foi afetado por esse meio?
seja de forma positiva ou de forma negativa, mas comece a desenhar essas memórias e de repente a escrevê-las. Bom, agora a gente vai continuar nessa imaginação da sua história em tempo cronológico. Você saindo da infância, indo ali para a pré-adolescência, adolescência, quantas mudanças você sofreu, quantas dores você sofreu e como foi esse processo de mudança, porque transformação dói. Então, quando a gente deixa de ser criança e passa para essa outra fase da vida, o que mais te marcou? Dentro do seu meio de convivência, eu quero que você desenhe ou escreva sobre as principais memórias da sua adolescência. As dores e as alegrias, as felicidades, o sonho e o medo, os bloqueios, os desafios. Vai desenhando e escrevendo sobre isso. Continuando o processo da história em tempo cronológico, ali quando você foi se tornando adulto, como foi essa fase? Como foi? Onde foi que deu aquele estalo de que hoje eu sou uma pessoa adulta, eu preciso cuidar de mim, eu tenho as responsabilidades? Como foi lidar com isso? Ou como você está lidando com isso? Em qual fase você está? E aí eu quero que você escreva sobre o que mais te marcou nessa fase da vida adulta, que pode envolver relacionamentos, pode envolver o trabalho, pode envolver as dúvidas, mas eu quero que você relate também sobre os medos, eu quero que você relate sobre os sonhos, se você realizou ou vem realizando ou não sonha mais, E quando eu digo sobre sonhos, é sobre esse fechar os olhos e imaginar, nossa, eu quero chegar em tal lugar, eu quero realizar tal coisa. Então, quais foram ou são os seus sonhos? Ou se você não tem, ou se você não acredita, ou se você está numa vibração de que não é possível, de que eu só estou vivendo por viver. O que você sente hoje, você vai colocar aí nessa fase adulta, os principais momentos. Pode ser em desenho, pode ser em escrita. Pensando ainda nessa fase cronológica da nossa história, atualmente eu venho trabalhando muito com idosos e eu quero que você, se você que está assistindo esse vídeo, é uma pessoa que está nessa fase, que se identifica, eu quero que você anote as principais fases, o que mais te marcou, o que mais vem te marcando, quais são os sonhos que você já realizou, o que você ainda pretende realizar, quais são os medos, as dificuldades e qual a mensagem que a sua história deixa para a humanidade. E se você está assistindo esse vídeo, mas ainda não chegou nessa fase, eu quero que você feche os olhos e imagine você chegando nessa fase. Como você quer estar? Você escreve a sua história. Então eu quero que você escreva essa fase, como você quer vivenciá-la. Agora eu quero que você imagine que o seu corpo aqui na Terra acabou o tempo. E ele será plantado como uma semente na terra. E dali vai crescer uma linda árvore com lindos e saborosos frutos. Estes frutos são as memórias que a sua história deixou para o outro. Quais são as memórias que essa árvore vai deixar? Quais são esses frutos? Eu quero que você anote. O quanto você transformou na vida do outro, o quanto você transbordou na vida do outro. Como as pessoas vão lembrar de você? Você vai fazer falta? Bom, dentro das fases da sua história, seja ela qual for que você estiver hoje, eu quero que você pense o que te faz acordar todos os dias, o que te fez superar todas as dores. Você está aqui hoje assistindo esse vídeo, está aqui hoje comigo. O que te faz acender, renascer?
porque eu tenho certeza que nesse processo você vem renascendo várias vezes nas páginas da sua história, criando novos capítulos. E eu quero saber de você, então me deixe mensagem aqui no Insta, ou no Face, ou no YouTube, ou no WhatsApp. Entre em contato comigo, me manda a sua história, me fala como foi esse processo. Com muita gratidão que eu encerro agora esse processo da criação da sua história. Agora que você já passou pelo processo de relembrar e anotar as suas memórias, você vai fazer um exercício se imaginando o narrador, a narradora da sua própria história. Então, em terceira pessoa, você vai imaginar contando essa história. Era uma vez um menino, era uma vez uma menina que era muito... nasceu na cidade, na sua infância. E aí você vai contando. Eu não vou colocar uma estrutura de conto para você, para não te prender, para não te limitar na sua imaginação. Então eu quero que você crie o conto da sua história, né? Com começo, meio e fim, de uma forma resumida, compacta, tá? E depois, esse exercício, a gente só vai usar o quê? Um caderno e uma caneta, certo? É o que eu faço, tá? Depois que eu recebo as informações da história da pessoa, recebo as suas memórias, eu organizo como eu vou contá-las, né? Quais memórias eu vou selecionar para contar essa história, em começo, meio e fim. E depois dessa organização do conto, aí eu preciso pensar no roteiro, que o roteiro é nada mais nada menos de como eu vou contar essa história, né? Por exemplo, quando eu imagino, eu vou usar o audiovisual, eu vou fazer um vídeo, eu vou começar com Era Uma Vez e vou fazer isso daqui, ó. Aí eu trago aqui, aí eu faço aqui, falo tal coisa. Então, quando eu tô trabalhando esse movimento com uma fala, né? Ou se eu não vou aparecer, eu só vou contar a história com o objeto, né? Eu vou usar só os objetos, não vou usar a minha imagem, de repente. Quando eu comecei, inclusive, eu não gostava de aparecer na câmera. Eu usava objetos, eu filmava os objetos e ia contando. Foi assim que eu tive minha primeira encomenda, inclusive, com a história do meu sobrinho. Então, mesmo aquela pessoa que não quer aparecer na câmera, tá tudo bem. É só eu organizar como que eu posso contar essa história, experimentar mesmo. É uma questão, gente, muito de criatividade e experimento. Muita coisa não vai ficar legal, eu vou jogando fora, e aí a hora que eu ver, olha que bacana que eu criei, aí eu coloco. E mesmo assim, hoje eu olho para trás e não gosto dos vídeos que eu fazia. É importante a gente fazer, né? E ir colocando, porque quando você coloca nas redes sociais, quando você divulga no YouTube, você acaba tendo feedback, você vai se melhorando, então não fica preso naquela coisa de tá ruim, né? E também pode me enviar, sabe? Se você quiser fazer esse exercício, conta a sua história e me manda, que eu vou te dar um feedback, tá bom? Bom, vamos lá. Depois que eu criei a minha história, que eu criei o roteiro, eu vou gravar essa história. E o que eu preciso para gravar essa história? Eu preciso de um celular que eu possa gravar a imagem e a voz. Eu preciso gravar um vídeo. E é assim que eu comecei. Eu não tinha ring light, que é o que eu estou usando agora, que é um objeto que me ilumina, né? Ó, se eu apagar, olha como fica. Olha a diferença na imagem, né? E quando eu acendo, olha como muda a iluminação, ela muda muito o vídeo. Antes eu não tinha esse objeto, né? Então eu usava a luz do sol mesmo. Eu evitava gravar à noite e usava a luz do sol. É muito possível, gente. O negócio é a criatividade e a vontade de começar. E para gravar, é bacana a gente pensar nessa composição da imagem, né? Quando eu venho para esse fundo neutro, para essa parede, quando eu uso esse chale, que na verdade é um improviso, essa roupa eu peguei, era da minha mãe de praia, uma canga de praia, é uma saída de praia, mas eu uso de chale. Então, tá vendo como é muita criatividade? Hoje eu pedi para fazer um figurino para a plantadeira, mas é tudo o tempo todo muito de olhar o que eu posso fazer com o que eu tenho, né? Isso aqui que eu tinha. E essa parede aqui não era essa parede, era uma parede azul na sala no quarto do meu namorado. Então, assim, eu utilizava aquela parede. Depois eu vim pra cá, pra essa casa, onde
onde é o estúdio de tatuagem da minha irmã, comecei a usar o fundo preto, a desenhar as pessoas no fundo preto. Então, assim, a minha vida, a minha história, ela fala muito dessa criatividade, né? Eu usar o que eu tenho a meu favor. E os significados das coisas. Isso aqui, ele traz um pedaço da minha mãe, isso aqui traz um pedaço do meu pai. Então, meu pai sempre gostou de capoeira, isso aqui se chama cachixi, é um instrumento muito utilizado na capoeira. Eu imagino que aqui tem histórias, né? Então, por isso eu uso esse cachixi. Então, eu trago minha mãe, meu pai, minha ancestralidade em mim, nas histórias, os significados das coisas e essa composição. Vocês percebem que é agradável? Agora, imagina uma parede toda colorida, cheia de informações, ou uma escada, com um monte de coisa aparecendo. Eu posso mudar aqui também o fundo. Agora, nesse momento, eu estou no local onde eu estou fazendo o meu estúdio para as gravações da plantadeira. Eu quero que vocês percebam quando, eu posso mudar o fundo, que está cheio de coisa lá de lata, porque está tendo uma reforma. E aí, imagina se eu contasse aqui. Era uma vez... dessa forma. Então, olha como chama atenção. Qualquer objeto que você coloca em cena, ele chama atenção. Estou fazendo propaganda para as marcas aí, ó. Então, você buscar um ambiente, um ambiente neutro, um ambiente que a sua imagem fica bacana. Vou usar o corpo inteiro, eu vou usar aqui, vou fechar aqui a cena no meu rosto. Então, assim, você buscar essa harmonia das cores, das formas, do que aparece no vídeo. Seja você aparecendo ou não, isso é bacana, isso é agradável, isso faz eu ficar num vídeo, assistindo. E com o tempo a gente vai melhorando esse olhar, Se você for pegar ali no canal do YouTube da Plantadeira de Histórias, começa a ver os vídeos, a diferença de um pro outro. O primeiro vídeo que eu fiz, o último que eu soltei, a diferença. Eu não tinha tanto esse olhar, Eu colocava umas letras na hora da edição que ficavam horríveis. Então dá uma olhada como é importante começar, como é importante fazer. Com o tempo a gente vai aprimorando. Tá? Gravar é isso, é sobre criatividade, é sobre imaginar esse fundo, essa composição da cena, do que está aparecendo, a iluminação, conforme eu falei. Aí depois a edição. Para editar eu uso um aplicativo chamado YouCut, que facilita muito o meu trabalho, porque ele é simples. Eu não sou boa com edição, com essas coisas, então ele é muito fácil de mexer, ele é muito intuitivo. E, gente, tutorial no YouTube. Hoje em dia, tudo tutorial no YouTube você aprende. Como editar um vídeo, como gravar um vídeo de qualidade, E vamos buscando e a gente vai encontrar várias respostas. É só a gente saber para onde a gente quer ir, para não ficar perdido, E depois, para publicar, eu uso, aliás, o YouTube para estar hospedando os vídeos, ainda mais aqueles que têm maior tempo, que não dá para mandar pelo WhatsApp, Então eu uso muito o YouTube para eu hospedar os vídeos e as redes sociais para divulgar, o WhatsApp também para divulgar. E agora eu vou entrar na parte de vendas. Vamos lá. Eu ainda estou aprendendo, então o que eu vou partilhar com você é o que eu já entendi, a minha percepção conforme tudo que eu vi e ouvi. E já experienciei também. Como que eu fiz a minha primeira venda? Minha primeira venda, gente, foi quando eu soltei um vídeo contando a história do meu sobrinho, que ainda eu nem aparecia, era através de objetos. Uma professora viu o vídeo no YouTube e me encomendou uma história contando a história do filho dela que ia fazer aniversário de 9 anos. E foi assim. A minha primeira venda foi porque ela assistiu um vídeo no YouTube. Então, faça. Primeira coisa, mostra o que você faz, Se você não mostra, ninguém vai saber. Então, eu acho que ficou aí um ensinamento de mostra o que você faz. É isso. É claro que eu não sabia cobrar, é claro. E aí, ainda mais artista, a maioria das pessoas, artista, gente, não sabe cobrar, não sabe precificar e tem medo de cobrar. Então, tudo isso vem sendo um processo, de mudança. Quando eu comecei, essa primeira venda, eu falei, pague o quanto puder, tá? E aí, me pagaram, que eu fiquei muito feliz. Foi um valor de 200 ou 250. E eu fiquei muito, muito feliz. Porque em casa, na pandemia, eu fiz um vídeo e recebi um Pix. E eu podia ir fazer uma compra, enfim. Aquilo me deu assim, caramba, é possível, eu posso criar de casa, eu posso usar o audiovisual, as redes sociais. E foi isso que eu comecei a usar. Eu comecei a usar o YouTube, comecei a usar o Instagram, comecei a usar o Facebook, comecei a usar o WhatsApp para fechar as vendas, ou seja, muito Insta para poder mostrar. Aí eu fui colocando depoimentos,
né, para as pessoas ouvirem o que as outras pessoas estavam sentindo, a passar pela experiência comigo, e comecei a estudar sobre vendas, como vender, como aumentar o meu valor, né, e enxergar o meu valor. Muito tem a ver com as raízes, com as crenças de merecimento. Aí é óbvio que tem técnicas de se criar um texto persuasivo, né? Então tudo você vai encontrar no YouTube, como criar um texto persuasivo para vender, né? Tem vários Insta que eu sigo também, que eu venho pegando um pouco daqui, um pouco dali e vou aprendendo. Então assim, do pague quanto puder para a minha última venda, que foi o valor de R$490 por um vídeo de 1 minuto, né? Sua história em 1 minuto. Então assim, eu vejo a minha evolução e é isso que eu quero para as pessoas, que elas descubram que você pode fazer isso, que você pode criar uma coisa que faça sentido para você. E outra, contar essas histórias, contar a sua ou de outras pessoas, pode ser de várias formas, pode ser através da música, pode ser através do desenho, né? Então, se você é artista, se você tem isso dentro de você, busque o seu sentido, o seu jeito de contar. Bom, estamos chegando no final desse vídeo. Eu espero que eu tenha deixado de uma forma clara uma experiência bacana para você. E eu quero deixar aqui, gente, o virtual, ele acelera histórias. O virtual, ele é incrível para quem quer empreender, porque eu não tenho estoque, eu não tenho problema de entrega, eu não tenho que gastar com nada, né, entre aspas. É claro que depois eu aprendi que eu tenho gasto de energia, que eu tenho internet, que eu tenho a MEI, mas assim, nada que eu já não pague, nada que já não esteja ali no meu dia a dia. Então, quando eu uso o aparelho celular para fazer dinheiro, gente, para poder entregar, além de fazer dinheiro, né, de ter um retorno financeiro, sem ter que investir, né, o poder da minha criatividade, começar alguma coisa do zero, né, igual esses cursos, as pessoas criando o curso, ensinando o que sabe fazer. Como esse vídeo, se eu quisesse, eu poderia estar vendendo, aquele está dentro de um edital do PROAC, mas eu posso criar um curso ensinando a contar histórias, por exemplo, eu posso criar um curso ensinando a vender histórias, não sei, eu posso criar o que eu sei fazer, o que eu aprendi na minha jornada, assim como você pode fazer isso, né? Ensinar algo a algum tipo de público e usar as redes sociais, usar o WhatsApp para essas vendas, que é o que eu venho fazendo. Eu ainda não estou onde eu quero estar, eu ainda estou aprendendo sobre processo, que é importante eu criar um processo quando o cliente chega, o que acontece, aquelas mensagens um pouco automatizadas para facilitar. Eu ainda não tenho um site, por exemplo. Então, o que eu estou gravando é muito real, é o meu processo mesmo, do começo até aqui, certo? E eu sei que tem muito mais pela frente. E conforme eu for aprendendo, eu quero sim estar repassando. E utilize o celular para produzir, para entregar algo para o mundo. Nossa missão, a missão do ser humano é servir ao outro. Então sirva ao mundo, transforme de alguma forma, transborde na vida do outro. E o aparelho celular está aí para isso, é a melhor ferramenta de escala que existe, né? Esse vídeo que eu estou gravando aqui, a sua história que será gravada por você, ela pode alcançar o mundo inteiro, não tem limite. Então você imagina isso, é uma forma de escala que não tem limite. Isso é incrível, né? Se você aprende um pouco sobre automatização e aprende um pouco ali sobre como entregar pelo Facebook para o cliente certo, né? Para a pessoa que você quer entregar, que vai se interessar pelo seu vídeo, pelo seu serviço ou pelo seu produto, você tem uma máquina trabalhando para você. E é isso agora que é o meu próximo passo, que eu estou aprendendo. Então, eu vou ficar por aqui. Meu nome é Bruna Guimarães, eu sou a plantadeira de histórias da cidade de Caraguatatuba e eu espero ter transbordado na sua vida. Um beijo. E me manda a sua história.